Muito boa tarde, bem-vindo à Conversa Franca. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Filipe Palma e Miguel Louro no programa desta semana, a terceira edição desta Conversa Franca. Bem-vindos. Continuamos, como aqui se diz off record, um pouco longe de casa, para começar a falar do Médio Oriente. Hoje são temas que se falam do dia-a-dia, estão nas notícias e acabamos todos por ter alguma ideia sobre o assunto. As guerras com Israel, está a fazer um ano que o Hamas realizou os atentados de 7 de outubro no sul de Israel, que ficaram conhecidos em Israel como o Sábado Negro. Bem, este é um conflito que é histórico, mas agravou-se no último ano. Filipe Palma, há muitos pedidos para que exista um cessar-fogo. Porquê é que acha que isso não acontece? E como é que nós acabamos por olhar para um conflito tão distante e às vezes de forma tão apaixonada, tão intensa, com tantas manifestações pró e contra? Bem-vindo. Boa tarde a você e ao Miguel, Luís, e ao Miguel e a todos os que têm a paciência para nos ouvir. Como disse bem, é o terceiro programa de um programa chamado Conversa Franca. Quero eu com isto dizer que ao fim de uma reflexão também muito íntima que fiz, acho que o programa vale a pena realizar-se e ser ouvido, mas é evidente que o ponto de equilíbrio, na minha ótica, entre... Nós não podemos discutir como se estivéssemos eruditamente na universidade, nem tão pouco ligeiramente como se estivéssemos a discutir um penalti que não foi marcado num café. Portanto, esse ponto de equilíbrio da importância dos temas e da conversa franca às vezes não é fácil, mas de qualquer maneira é isso que penso que temos tentado. Dito isto, o problema que neste momento se passa no Médio Oriente, na minha ótica, começo por referir aquilo que o secretário-geral da ONU, António Guterres, na minha ótica também disse bem e foi muito mal interpretado e entendido, mas isso faz parte, logo a seguir aos atentados do 7 de outubro, do Hamas. Que atentados classificados e bem de atentados terroristas, que eu também subscrevo. Mas ele dizia, isto não aparece do nada. Portanto, o olhar o mundo a preto e branco, o dizer que de um lado há terroristas, do outro lado há os bons e do outro lado há os vilões, conduz-nos a um problema de análise que distorce, na minha ótica, a análise. Ou seja, a questão, como dizia o Guterres, isto não aparece do nada, é que isto não aparece de um Estado que foi fundado depois da Segunda Guerra Mundial por resolução das Nações Unidas e ocupando e com as fronteiras que tem num território onde já lá estavam os palestinianos. Ponto 1. Ponto 2. Há resoluções das Nações Unidas, as mais importantes das quais dizem que é preciso reconhecer o direito dos palestinianos a Estado. Tanto que os palestinianos têm a Cisjordânia, que é constantemente atacada e ocupada pelos colonatos israelitas, e têm a faixa de Gaza, onde estamos, neste momento já estamos no Hezbollah e no Líbano, a norte, porque a faixa de Gaza já não existe e foi completamente exterminada genocidicamente pelos israelitas. Terceiro ponto que eu também gostava daqui de deixar bem claro. O facto de se poder criticar o Estado de Israel e a forma como promove esta guerra, quase que, para não dizer mesmo, não quase, mas mesmo, como Estado terrorista, não quer dizer que não nos transforma em posições antissemitas. Posições antissemitas é uma coisa, criticar a política terrorista e de guerra do Estado de Israel é outra. Por outro lado, é bom não esquecer também, mesmo internamente, Israel tem as suas contradições entre eles. No geral, estão de acordo, na minha ótica, mas
como se sabe, Netanyahu, se não fosse esta guerra, provavelmente, e não fosse primeiro-ministro, e não fosse esta guerra, provavelmente estava preso. E, portanto, também para a própria sobrevivência dele, é uma questão que lhe interessa. E depois interessa a quem a continuação desta barbárie. Barbárie antipalestiniana que começou e em termos de Estado libanês, que começou agora e vamos ver. Mas, de qualquer maneira, o que interessa é a parte palestiniana. Não esquecer que o Estado libanês era, faz-me impressão isto, o Líbano era a antiga Fenícia. A antiga Fenícia era das principais civilizações daquele tempo, de há uns milhares de anos. Tem a Jusante de Alcácer ainda vestígios no Porto da Bula de uma cidade de Fenícia, de comércio, etc. Portanto, o estado a que as coisas chegam ao longo dos tempos às vezes fazem um bocado de impressão. Mas é preciso dizer outra coisa. Para passar aqui ao Miguel e já voltar a si, Filipe. Mas é só então passar depois de eu dizer o seguinte. A venda de armas e o negócio de armas por parte do Estado americano tem contribuído para que as opções de paz sejam mais difíceis de alcançar. Ponto 1. Ponto 2. A União Europeia e os Estados Unidos, que são tão rápidos a aplicar sanções, e bem, à Rússia, a propósito da guerra com a Ucrânia, não há uma posição de força por parte dos cobardes europeus onde estou a meter a política portuguesa também, e dos Estados Unidos contra aquilo que Israel em termos de guerra faz. Ou seja, sanções não existem. E, portanto, 2 Estados é cumprir uma resolução, 2, 3, as que quiser, das Nações Unidas. O certo é que se está longe disso, aparentemente agora. Miguel Louro, isto é uma política à moda bíblica, do olho por olho, dente por dente. Como é que dente por dente? Como é que observa este conflito que nunca mais acaba, que é distante, mas que nós abordamos de forma, com a nossa informação, e de forma tão calorosa também? Bom, boa tarde a todos. Isto hoje começou o jogo com umas regras um bocadinho diferentes. O meu amigo Filipe hoje vem mais preparado. Igual. Não, vem mais preparado. Igual? Não vem não. Hoje marca penaltis de maneira diferente do que marcava nos jogos anteriores. Não sei. Não. E quanto ao tema propriamente, também vem mais preparado. O tema para mim é assim. Se calhar porque me toca mais, não sei. Eu irrita-me muito o que está a acontecer. Porquê? Porque é que lhe toca mais? Toca-me mais em termos de cidadão. Mas porquê? Para já sou defensor da paz e não da guerra. Então estamos empatados. Começou o jogo 0-0. E uma coisa são atos terroristas. E o que o Hamas fez foi um ato terrorista. Outra inaceitável. Coisa é a resposta inaceitável de um Estado... Acha você a resposta inaceitável? Inaceitável. Portanto, estamos de acordo até ao primeiro ato, então que foi o Hamas. Mas o primeiro ato não é o Hamas. Nós estamos aqui longe. Somos um país pequenino. Nem vou falar em termos de Europa, vou falar em termos de Portugal. Português, que é o que eu sou. Sou um portuguesinho aqui nascido aqui de uma aldeia. Este tema interessa-me, claro. As televisões e os jornais de há uns meses para cá que não passam outra coisa. Vivemos rodeados do pânico, do medo, de uma agenda constante de pânico e medo. É os terremotos, é as chuvas, é os furacões, é a seca, é os incêndios, é a guerra da Rússia com a Ucrânia e agora é a guerra de Israel. E não saímos disto. E isto, portanto, eu, pelo menos, faço um esforço para não ligar muito ao assunto. Pronto. A partir do... Não me interessa saber, porque o Filipe evoca a história, mas então ando lá mais para trás.
É que se a gente andar mais para trás, encontra outras coisas. A história está a mudar as coisas constantemente. E dá milhares de anos para cá que muda essas coisas. Aquilo era primeiro palestiniano, não era judeu. Mas porquê? Diz isso baseado em quê? Portanto, é assim, a realidade que nós temos agora é... Eu sou português. Estou mais sensível aos judeus ou mais sensível aos árabes. São duas coisas que não mexem muito com a minha simpatia. Digo-lhe sinceramente. Mas também não com antipatia. Mas é um assunto. O problema é a guerra. Pronto, claro. O problema, exatamente. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Mas, e eu sei se são os palestinianos que estão ali a jogar, portanto, a fazer a guerra, ou são os judeus que estão ali a fazer a guerra. Não. O que eu sei é que a nível... Estão a ser massacrados em Gaza. O que eu sei... Sim, completamente. Isso está fora de questão. Isso está fora de questão. Mas eles, lá está, eles aceitaram uma presença, ou até um domínio, ou até uma governação de um grupo terrorista, eles e os libaneses, não é? Que fazem o que querem em nome deles, e depois a seguir levam-me tabela. Quer dizer, é injusto levarem por tabela como estão a levar. É. E não me ponho aqui nem na pele do Guterres, nem na pele de mais Guterres nenhum. Ponho na pele de... Eu Miguel Louro, estou mais perto da Rússia ou dos Estados Unidos? Estou mais perto dos judeus ou dos árabes? E é isso que me interessa a mim pensar. Quando isto tocar a sério, eu vou voltar a estar mais do lado dos Estados Unidos do que do lado da Rússia. Vou estar mais do lado dos judeus do que do lado dos árabes. Ponto final. Esta é que é a realidade. E não vou misturar alhos com bugalhos. Eu também não vou, mas oxalá não tínhamos que escolher. Isso é outra coisa. Bem, ok. E se for obrigado a escolher, depois escolhe o menos mau. Não é? Agora, não vou pôr dar uma no cravo e outra na ferradura. Não vou de maneira nenhuma. É assim. Isto começa tudo com a agressão da Rússia, não é? À Ucrânia. E daí para cá nunca mais parou. O Médio Oriente não tem grandes ligações. Não. Esta última cena, aquilo é um caldeirão que está sempre ali a ferver. De vez em quando dão um bocado mais gás àquilo, como deram no 7 de outubro, não é? E aquilo explode. Não é? E agora quem é que os segura? Pronto. É um assunto que eu olho, não gosto, ninguém gosta. Quem é que gosta de ver aquilo? Ninguém. Está a ver? Mas sabemos que aquilo existe. Não é? Aquilo entra por nossas casas todos os dias, não é? Pronto. Vou-me pôr de que lado? Sinceramente, a pôr-me, ponho-me sempre do lado dos judeus. E ao lado dos judeus estão os Estados Unidos, o resto é conversa. Está a perceber? Sim, mas a mim não me vai obrigar a dizer de que lado é que eu me ponho. Eu estou a discutir agora... Mas eu não quero obrigar a nada. Eu quero discutir agora o facto concreto, foi o que ele perguntou. Está a perceber? Eu não quero pôr nada, nem quero marcar penaltis. Eu não quero marcar penaltis. Digo-lhe até mesmo mais. Há penaltis que eu gostava de dizer ao árbitro, olha, a falta foi sobre mim, mas não foi penalti. Não marque lá essa coisa, faz favor. Está a perceber? Portanto, é assim, ao dia a dia, para mim o julgamento está feito. Está a perceber? Completamente feito. Eu só quero saber se aqueles que se manifestam na Europa, que é todos os dias, há manifestações todos os dias. Manifestações todos os dias que acontecem sobre o assunto, sobre este há tema. Por isso é que eu falo todos os dias, nessa paixão. Todos os dias. E eu queria perguntar aos palestinianos que se manifestam, que não são os palestinianos, não é? É os profissionais das manifestações. Gostava de lhes perguntar o que é que eles estão em relação ao Hamas e em relação ao Hezbollah. É só isso. Está a perceber? Porque eu já ouvi, todos nós ouvimos, pessoas muito, muito simpáticas com o que foi feito no 7 de outubro. E isso para mim está logo a conversa acabada. Não é preciso penaltis, é expulso logo. Filipe, tem mais penaltis? Não sei se tem mais penaltis para marcar nesta conversa, mas há aqui que introduzir os penaltis. Claro, há aqui questões. Claro, há aqui questões dentro daquele caldeirão, como há pouco o Miguel aqui referiu. É um caldeirão que está sempre a ferver, como sabemos.
Será que isto não teve mesmo um rearranque e um agravamento depois do início da guerra na Ucrânia e destabilizar um pouco mais todo o quadro mundial? Será que isto não se pode estender a outros cenários que existam no mundo? E se olharmos nessa perspectiva? Espero. Respondendo à pergunta... É que há quem diga que hoje começou a Terceira Guerra Mundial. Espero bem que não. Data de hoje, não é? A Terceira Guerra Mundial às vezes é também... também espero que não, porque isso também se dizia quando foi da invasão da Ucrânia pela Rússia. Já era o início da Terceira Guerra Mundial. Portanto, mas o Médio Oriente foi sempre... historicamente e desde a fundação de Israel, mas historicamente também foi sempre uma região do globo muito problemática e muito difícil de analisar. Aliás, as três grandes religiões monoteístas têm ali a origem, não é? E Jerusalém está dividida exatamente tem a parte árabe, a parte judaica e a parte cristã. A própria Jerusalém. Portanto, isso diz tudo. O petróleo. Diz tudo. E o petróleo. O petróleo nem todos. E o canal de Suez. O canal de Suez é outra coisa. É outra coisa. O petróleo nem todos, porque repara, o petróleo é a Arábia Saudita que está fora disto. Não está fora disto. Está Então, fora o Irão está direto. fora disto. Não, o Irão, a Arábia Saudita não é o Irão. Okay, eles até são inimigos, Irão e Arábia Saudita. Uns são xiitas, outros são sunitas. Isso é tudo. É uma questão. Mas o conflito não ultrapassará já esta questão religiosa? Não tenho sobre isso grande dúvida. Agora, há uma coisa que é preciso deixar claro. Cumprindo a resolução das Nações Unidas, 2 Estados, reparem que na Assembleia Geral das Nações Unidas, que se passou durante esta última semana, o Estado palestiniano, era assim o nome, falou, tal e qual como falou o Montenegro, como falou o Biden, como falou... O Estado palestiniano tem assento nas Nações Unidas. E não é pelo Hamas. Tem assento pelo chefe de governo do Estado palestiniano, que é o Mahmoud Abbas. O problema, e aí o Miguel tem razão ao levantar a questão, o problema é que são Estados tão frágeis que grupos extremistas e terroristas se apropriam do Estado ou, não se apropriando totalmente do Estado, influenciam-no de tal maneira que criam os problemas. É o caso do Hezbollah no Líbano. Não esquecer que o Hezbollah, além dos recursos que lhe vêm do Irão, etc., não é isso que está em causa, que sabemos. Apropriam-se todos dos financiamentos da Europa. Estão lá chamados capacetes azuis. Há muitos anos que a ONU tem lá uma força de intervenção e de manutenção de paz no sul do Líbano, ou seja, a confinar com o norte de Israel, onde agora está a haver os ataques de Israel. E a gente esquece disto tudo. Portanto, já estavam em Gaza. E já estavam em Gaza. Sim, exatamente. Então como? E é aquilo que a gente vê. E como? Portanto, a apropriação da fragilidade do Estado potencialmente democrático por grupos extremistas e potencialmente, quando não mesmo terroristas, é um problema. E aí sim, é aí que está o problema. O problema está, como você falou e bem, nos Estados Unidos, eu falei nos Estados Unidos e na Europa, porque eu quero uma Europa com alguma liderança. Você põe em causa a democracia em Israel. Mas como é que se pode pôr em causa a democracia em Israel comparando com a democracia em Gaza ou no Líbano? Ou até na Síria? Ou até no Irão? Quer dizer, apoiamos uma coisa ou apoiamos outra? Mas eu não estou a pôr em causa que o Estado de Israel... Não, põe um bocadinho. Quando fala assim do Netanyahu, põe. É por eleições. Não, quando fala do Os Netanyahu, próprios israelitas dizem que ele tinha que estar preso.
Alguns israelitas. Não, se não fosse a guerra já Ah, estava preso. eu vou para a guerra consigo, você é o meu general. estava E preso. você está a comandar a minha guerra, eu mando prender. Então, Agora não, está safo. bom, não, Bom, eles mas queriam não se tirar o divide plano. aquilo que interessa. Quer dizer, durante a guerra que eu vou perder a guerra. Não se divide o que Para interessa. ganhar, O que interessa aqui Sim, é Filipe. o papel. E isso a mim interessa-me aqui deixar bem claro. Que é... esqueçamos os Estados Unidos e a luta pela liderança com a China, já foi os Estados Unidos com a União Soviética. O que eu quero é uma União Europeia forte e liderante também ao nível da política externa. E essa eu vejo cada vez mais frágil e não estou a ver esse caminho. E isso é que é a crítica muito assertiva que eu deixo aqui. O quê? Então, e veja lá a influência dos socialistas nessa fragilidade europeia. A influência dos socialistas é quase nula. Pois é. São Olha, uma pois minoria, pois como é. sabe. Assim. A direita manda claramente na Europa neste momento. Então, Portugal, Mas Espanha. muito. Pois, é porque Manda eles claramente Sim. a direita. pois, Para estamos não a ver. dizer, para não dizer a extrema-direita com No a Parlamento- Hungria o e Parlamento com Europeu a tem Itália, Não, uma- etc. a Áustria. A Áustria ganhou agora, portanto é para ver. Não, estamos a ver. Veja bem o papel dos Mas socialistas. sabe porquê? Zero. Mas sabe porquê? Quase Exatamente zero. por aquilo que Aliás, ainda, apesar de tudo, ainda fazem um bocadinho de contrabalanço, senão ainda seria bem pior. Olha, o que fazem é uma tentativa de chegar aí àquilo que está a deixar bem claro. Quer deixar bem claro que a Europa tem que mudar de rumo porque a fragilidade europeia, tudo o que disse até agora, que eu concordo, mas sabe porque é que chegámos aí? Hã? Sabe porque é que estamos assim, Diga ao senhor. frágeis? Não, diga, em Portugal, socialistas, em Espanha, socialistas. Porque não serve. Essa maneira de tratar os assuntos que vocês têm não No serve. tempo do Sr. Aníbal Silva e do Durão Barroso, que fugiu para ir para a Europa à procura do tacho, coisa, aí estávamos bem. Não, Pronto. É só sabe. para saber. Não, se quer saber, eu estou um bocadinho fora disso. Mas Eu estou um bocadinho Mas isto- fora mas- do Silva e fora do Barroso. mas isto é facto ou não é? É que passamos a vida a discutir, a jogar esse ping-pong da Barroso Costa, Costa Barroso, agora o Costa imita o Barroso, penalti. Não saímos disto. Nunca é pênalti a favor do Benfica, isso é que me faz impressão. Também me chateia a mim e é cada vez mais escandaloso. Miguel. isto Cada é vez demais. mais escandaloso. Bem, o Benfica joga amanhã, não é? Sim, joga amanhã. Cada vez mais escandaloso. Quem sabe se um dia falaremos aqui Fim sobre. de semana. Quem Portanto, sabe? estamos de acordo na Bem, maior se parte. um dia falarmos aqui disso, não preciso de me preparar. Mas eu Não queria precisa. só perguntar ao Miguel só uma coisa sobre este assunto. É Não uma. precisa. Se acha que, olhando para isto, assim, distante, e com as críticas que o Filipe aqui fez, por exemplo, à liderança israelita, se Israel teria respondido de uma maneira diferente se não tivesse este primeiro-ministro à frente, que agora muitos consideram como o salvador de Israel, Quem? quando O estava o Netanyahu? Netanyahu, com Pá, mas tanta é que a gente contestação temos interna. Temos a mania de estar sempre a metermos na casa dos outros. O Netanyahu foi eleito pelo povo dele lá de Israel. O que é que eu tenho que estar a fazer Não, hipóteses se se não tinha- fosse este, se não fosse aquele? Se Porque fosse há muita o outro? crítica Eu vou-lhe- mas externa. Por é exemplo, assim, os Estados ouça. Unidos dizem que não devia haver, que devia Os Estados exigir Unidos, um os cessar Estados Unidos, fogo. o quê? Os Estados Unidos dizem o que lhe convém dizer hoje, amanhã dizem outra coisa completamente diferente. O Israel é uma coisa muito Estados Unidos. Estados Unidos e Israel é indissociável. Está lá o Netanyahu porque os Estados Unidos quer. E Ponto os final. próprios Estados Unidos e governantes americanos estão na mão dos judeus americanos. Pois, como é? Bom. Não, a Fundação Americana é judia, portanto, aquilo nunca deixou de ser. Portanto, aí Mas é assim. Mas Portugal também é judeu. As únicas épocas em que na nossa história tivemos bem foi com os judeus. Cada vez que expulsámos os judeus, acabou tudo. Expulsar os judeus, venha ao socialismo, pumba, tudo para o chão. Veio os judeus outra vez. Os judeus, neste caso, como eu estou contra o socialismo, se calhar sou eu. Não é? Veio outra vez pôr utiliza isto o termo tudo, como veio uma- outra vez, pumba, uma tudo para o metáfora. chão outra vez. O Netanyahu, como é óbvio, está lá, não me interessa saber essas coisas que vocês inventam. Não me interessa. Não me interessa. Nos últimos 20 anos O Netanyahu. não teve
não teve governo que permitiu melhores condições sociais e crescimento ao país do que com os socialistas. Pensei que estava a falar do Netanyahu. O Netanyahu deve ter sido parecido, é por isso é que voltaram nele. Não, vocês têm uma maneira de fazer as contas. Eu não vou por aí, porque você é um homem de contas e eu não queria... Mas o senhor também. Não, é de números. Eu tenho uma maneira especial de fazer. É assim. Eles têm lá o Netanyahu... É mais no grau da uva. E é assim. Do Alicante Boucher. Também. O telefone toca e eu devo ter umas fermentações encalhadas. Mas vai correr bem. Também acho. Por acaso, mas agora, a sério. Também acho. Será um bom ano para vinhos? Hã? Será um bom ano para vinhos? Eu acho que é um ano... Já que estamos aqui na passagem para outro tema, fazemos um intervalo só. É um ano muito raro. É um ano muito raro. O ambiente à volta do setor vitivinícola é horrível. Pronto, vamos falar nisso no outro programa. Com mais profundidade. Exatamente. Portanto, fica já prometido para o próximo programa, para de hoje a uma semana, abordarmos a questão. E ser ele a começar, porque ele é que percebe disto. E quando se está num ambiente mau, é fácil de haver alguma desorganização, mesmo individual. Eu próprio fiz coisas erradas na vinha, se calhar. E agora, se calhar, estou a pagar por ter feito coisas erradas na vinha. Mas agora, portanto, não sabe se vai ser um ano bom, se mau, de bons vinhos ou de maus vinhos. Eu ouço pessoas a falar, mas dizem muito bem, outras dizem muito mal. Eu achava que ia ser um ano horroroso. Mas depois de começar a fazer, a fazer vinho, comecei a ver que é um ano raro, não é? E que pode ser um raro e bom. Porque eu, por exemplo, sou produtor de vinho há 30 e poucos anos. Nunca me lembro de ter um ano em que as uvas estivessem maduras com 12 graus e meio, 13 graus. Eu atrasei a vindima, estou a vindimar hoje uma coisa que não passa disso, deve ter 12 graus e meio. Eu achava que estava verde. Nos outros anos aquela variedade está sempre verde. E este ano está madura. Está a perceber? Portanto, esta grande discussão que se faz agora de querer vinhos com menos álcool, podemos estar perante um ano que nos está a dar isso e nós estamos com medo. Lá está. Percebe? Porque é pouco comum e se calhar há menos conhecimento sobre isso. E só vê destruição, Rússia, Ucrânia, Israel e tal. Isto não há nada como na altura do Natal ele trazer as garrafinhas que a gente atesta logo se é raro e bom ou não é. Se é raro ou não. Mas é que é isso mesmo. O vinho também serve para fazer a paz. Não tenha dúvida. O vinho serve para fazer a paz. Não tenho sobre isso dúvida nenhuma. E então... a gente quer fazer o tal produto de fazer a paz, mas se tivermos com a nossa maneira de sentir agora nestes 2-3 meses em que estamos a fazer isto, com medo, a gente não vamos ter coragem de tomar determinadas medidas que às vezes são importantes de ser tomadas. Quer dizer, a gente não pode andar apavorados, nem para ser dentista, nem para ser produtor de vinho, nem para ser reformado, nem para marcar penaltis. A gente não pode ir com medo. Concordo plenamente. Pronto. Mas se calhar sobre a Europa... Do medo. E depois acrescentamos a isso a nossa sensibilidade, às vezes, política. Você é um homem de esquerda, eu sou um homem de direita, mas a gente não tem que ir por aí. Está a perceber? Não temos por que ter medo de ser de direita ou medo de ser de esquerda. Temos cada um ser aquilo que a gente é. Filipe, e depois a gente entende-se. Vamos aqui mudar. Saber criar as pontes necessárias para objetivos que podem ser comuns. Agora, nem eu, nem você. Mas isso eu não nem tenho eu, dúvida. nem você. Não tenho dúvida. E eu não estou a dizer com isto que você prescinde daquilo que defende e que eu prescindo do que defendo. Temos é que saber encontrar partes comuns para um mas eu tenho a certeza que se eu entrar na sua casa, no seu quintal, num dia de festa, e fizer aquilo que fizeram os gajos lá no 7 de outubro, você vai-me responder também da mesma maneira. Porque não há hipótese, aquilo não tem perdão. Está a perceber? É que andamos no mundo. Os atentados da Torre Gêmeas, os atentados daqui e daqui, a fome extrema, as condições de vida extremas e tudo isso. Aliás, falamos no Médio Oriente e neste momento, porque esquecemos sempre da África, e isso fez-me lembrar, o Sudão é um horror. Sim, completamente. O Sudão é de tal maneira um horror. E nas notícias ninguém fala no Sudão porque é lá no centro da África. Porque se fosse aqui à porta da Europa,
Era notícia todos os dias. Porque não é notícia porque não estão a falar para nós, porque nenhum de nós está a sentir aquilo que falta no Sudão. A comida e água e 30 malenha, não é? Nós somos parecidos com o que se passa em Israel e coisa. Eles querem nos meter medo a nós, não é às pessoas que vivem como vivem os sudaneses, está a perceber? Isto tem que acabar. As notícias são para dar. Estas coisas não são para esconder, são para dar. Pronto. E depois você fala de uma maneira, eu falo de outra. E é a mesma para dar. Agora, não pode ser escravos disto uma vida inteira. Nós temos as nossas vidas para fazer, não é? Muito bem. Filipe, será que, mas sobre esta questão do medo, será que Mário Draghi, quando disse que a Europa podia enfrentar uma agonia lenta, não nos está a assustar, não nos está a meter medo? Isto falando da sobrevivência da Europa, que foi isso que ele disse. O antigo governador do Banco Central Europeu disse que era necessário a Europa criar um plano diferente da ação, uma estratégia diferente para enfrentar os Estados Unidos e a China. Há um risco mesmo da nossa Europa, porque isso já nos toca. Nós estamos preparados para não ser uma das partes do globo mais desenvolvidas do mundo, com melhores condições de vida, existirem outros com muito melhores condições de vida do que nós? Não, isso não existe. Será que temos essa... Isso já somos. Mas será que O outros problema... não poderemos andar para trás? Ainda há pouco falava o problema exemplo da Fenícia e do Líbano e o mundo muda. O problema é que o termo que usou, eu concordo com ele, que é o da agonia lenta. É que não estamos à beira de entrar numa agonia lenta. Sim. A Europa liderante, como se quer, e já lhe respondo mais concretamente daquilo que posso, enfim, aqui contribuir, já entrou há muito nessa agonia lenta. Já há muito que a Europa perdeu a liderança de investigação e inovação tecnológica para a China e para os Estados Unidos. É evidente que, em termos de China, podem-nos dizer assim: a China, como economia liderada por Estado, não interessa agora chamar-lhe dois Estados, comunismo e capitalismo, o que for, mas comandada pelo PC chinês, a China pode estar a investigar aquilo que entenderem como importante para daqui a 20 ou 30 anos, sem se assustarem de não ter resultados imediatos, como às vezes as economias liberais querem resultados imediatos. Os Estados Unidos, sendo economia liberal, também não tem esse problema. Investiga mesmo e promove... Porque tem dois partidos. E promove mesmo que não tenha que ter respostas para daqui a 4 ou 5 anos. Portanto, a Europa, liderante em termos culturais e urbanistas, e que já foi, se quiser, há 30 anos. Eu tenho aqui um número que é assustador. A Europa, em 1990, produzia 44% dos semicondutores. Hoje produz 9%. Outro número assustador, que todos nos assustámos, e esse tem 3 anos. 3 ou 4. Quando foi do Covid. Quando foi do Covid, de repente... acordámos e verificámos que nem máscaras nem ventiladores faziam, não tínhamos nada, nem fazíamos. Ou seja, a política conduzida ao longo dos últimos anos pela Europa levou à desindustrialização e agora acordamos para a necessidade de investir e de investir, nomeadamente, na modernidade tecnológica, mesmo que os resultados não sejam já. É preciso paciência para poder dar a volta a isto. E a Europa tem ainda outro problema. Não é a questão dos partidos, não é a questão da extrema-direita estar a ganhar posições em todo o lado. Ganhou agora na Áustria. Está no poder na Hungria, está no poder em Itália, ganhou Estados na Alemanha, que é decisiva para o andamento nos Países Baixos, na Bélgica, para o andamento da economia europeia. A Alemanha é fundamental. A Alemanha, pela primeira vez no pós-guerra, fechou uma fábrica da Volkswagen na própria Alemanha. Uma coisa é fechar nas que tem fora. Fechou na própria Alemanha. E isto são sinais que nos dizem assim:
acordem, porque este não é o rumo. Com outra agravante, que é a agravante daquilo que eu permito-me chamar-lhe idiota, que um idiota de Coimbra, do PSD, que há uns anos chamou da peste grisalha. Chamou peste grisalha, estava-me ofendendo a mim, assim, grisalha. A peste grisalha. Sim. Ou seja, a idade. Eu estou de acordo com ele. A idade. Ou seja, e isso, a Europa tem que ter cuidado, porque a Europa não está com problemas demográficos, não é só em Portugal, é toda a Europa está a envelhecer, e uma Europa envelhecida cria problemas internos e depois cria dificuldades à direita e à esquerda de como encarar o problema dos migrantes que são necessários, porque os grisalhos já não o fazem e a qualificação dos outros não fazem aquilo que é preciso a outro nível. Miguel Louro, a Europa tem de mudar de rumo. O Draghi diz isto, diz que estamos numa agonia lenta. O Filipe diz que estamos nisso mesmo. O Draghi diz que é um cenário futuro. O Filipe diz que já estamos nisso. O Miguel, o que é que acha? Eu não sei. Eu acho que a gente somos... Eu vejo as coisas sempre com a minha... Tenho uma receita para ver tudo. Quem é que lhe diz assim que a Volkswagen não fechou para, em vez de fazer carochas, passar a fazer armas? Eu só lhe dei a notícia que a Diga Volkswagen fechou na eu Alemanha. também recebi a mesma notícia que você. Claro. Mas eu ponho-me... Você põe-se a pensar, isto vai fechar, vou mudar de carro. Estou na brincadeira. Eu penso assim, olha, quem é que tem empregados e instalações, infraestruturas para poder rapidamente começar a produzir armas? A indústria automóvel. Eu vejo logo a coisa à minha maneira. Estou com 100% errado, mas acho graça à ideia. Tive uma ideia assim, acho graça, está a perceber? E se calhar não estou longe da coisa. Milhares de empregados metalúrgicos numa indústria muito ligada a carros, a tanques, a aviões. De onde é que têm que vir as armas? Onde é que está o pessoal especializado para começar a produzir armas numa Alemanha que teve proibida de fabricar armas durante uma data de anos? Pode ser da Volkswagen, não é? Portanto, a gente temos que olhar para as coisas sempre de uma maneira de ver a coisa para o nosso lado. A Europa tem que mudar. Claro que tem que mudar. Como é evidente. Quem é que vai mudar? Quer dizer, pronto, lá está. Eu digo assim, vocês destruíram isto tudo. Você diz-me assim, vocês agora vão destruir o resto. É sempre a maneira como a esquerda e a direita pensam as coisas. Não! Eu não quero usar o termo vocês. Você sabe. E o Miguel sabe, eu nunca usei aqui essa dicotomia. A esquerda e a direita. Mas podemos usar, porque não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. A gente tem que falar com a família, a gente tem que falar com filhos, a gente tem que falar com amigos e cada um é daquilo que lhe apetecer ser. Não pode ser a preto e branco. Não. É claro. Por isso mesmo é que podemos falar. Lá você é de esquerda, eu agora achava que não podia ser do Benfica. Não, você é do Benfica como eu. Certo. Pronto. Então, por isso nas outras coisas é a mesma coisa. A Europa tem... Em qualquer coisa da vida, nós não podemos criar muros. Temos que tentar construir então, pontes. Porquê é que você fala desse horror da direita? Porquê é que você fala do horror da direita? Sabe quem é que vai fazer a modernização? À direita democrática. Mas quais são todas democráticas, senhora? Então estão aí as eleições para a gente ir votar. Você diz que existe um partido de extrema-direita. Se eu votar nele, sou o horroroso da extrema-direita. Não, sou eu a mesma. Sou a mesma pessoa. Que perfilha ou voto. Não é que perfilha, que voto e que posso perfilhar ou não, mas é comigo. Como é consigo o lado onde está. E se a Europa for para a frente com a direita, que seja. E ainda bem, que venha ela. Se a Europa for para a frente com a esquerda, que venha. Agora, esta coisa da gente logo à partida pôr parte e pris contra aquele e aquele e aquele e aquele, está a perceber? O Draghi. Vamos para o Draghi. O Draghi tem muitos anos de política. E agora está a achar, e eu concordo com o Draghi. Você, pelos vistos,
Também concorda. Não é? Concorda com o Draghi. Daquilo que O Draghi... do que se sabe do relatório Draghi, concordo, e ainda tinha mais uma ou duas coisas para dizer. Não temos que ir à procura. Vai ter essa oportunidade. A gente concorda. O Draghi parece que disse que Portugal tem que começar a explorar o lítio, porque o lítio faz falta à Europa. Mas a reação portuguesa é logo, todos queremos andar e utilizar os produtos que utilizam o lítio. Mas não queremos o lítio e a exploração do lítio na nossa terra. Todos queremos andar de automóvel, mas não queremos a exploração do petróleo na nossa terra. Quer dizer, nós somos de uma hipocrisia total. Nós somos uns merdinhas, pobres. Queremos viver à rica, mas com as coisas dos outros. Quer dizer, os outros é que têm que pagar os riscos daquilo que a gente quer utilizar sem pagar. É que a gente não vai pagar nada, a gente é só utilizar. E quando temos as coisas na nossa terra, então temos que dar o exemplo. Se queremos utilizar os automóveis e os telemóveis e mais uma data de coisas elétricos que faz falta ao lítio, temos que ir ao lítio. Não é? Temos que fazer sacrifícios. Se a gente quer ter água, temos que fazer barragens, não é? Se a gente quer ter barragens, temos que afundar algumas aldeias. Paciência. Com conta, peso e medida, como é óbvio. Mas há coisas que, se nos forem fundamentais, esse julgamento também tem que ser feito. Estudar e compensar. Filipe, estamos preparados para pagar esses custos? Mas isso, compensar, não é? Como foi na reforma agrária. Foi o que eu disse, compensar. Filipe, estamos de acordo. Quando falou das aldeias, lembrei-me logo da Aldeia da Luz. Ainda por cima, eu era administrador da EDIA naquela altura. Naquela altura e da área do ambiente e património. Como é que chamava o presidente da Junta de Freguesia? E ainda por cima ele era meu Oliveira. Não. Então ele era o da Aldeia da Luz. Sim, a Aldeia da Luz. Ele tinha uma casa velha na Aldeia da Luz e queria receber uma fortuna pela casa porque a casa ia para baixo d'água. E a EDIA, pelos vistos, queria indenizar. Ou que lá quem indenizava, fazendo-lhe uma casa nova. Não, isso fez a Aldeia Nova. Pronto, fez uma aldeia nova. Fez uma aldeia nova, mantendo as relações de vizinhança. Nunca deviam ter feito a aldeia etc. nova. Ouviu? Nunca deveriam ter feito a aldeia as nova. Relações de vizinhança, etc. Filipe, nunca deviam ter feito a aldeia nova. Agarravam no dinheiro que gastaram na aldeia nova, distribuíam pelaquela população e arranjávamos logo 1000 ricos. Permita-me voltar ao tema da Europa. Foi isso que foi entendido. Mas entenderam mal, lá está. Permita-me voltar à Europa, porque o Miguel tinha algo a acrescentar aqui este tema do relatório Draghi, mas a partir do que o Filipe disse, do que o Miguel disse, Filipe, será que estamos preparados para pagar os custos daquilo que nos é dito agora, que temos de utilizar recursos endógenos, temos de reindustrializar, voltar a ter profissões que, entretanto, socialmente passaram a ser consideradas menos dignas, como o trabalho de chão de fábrica, que não é visto pelo mesmo motivo, com a mesma categoria social que são outros, licenciados, etc. Filipe, estamos preparados para isso ou não? Eu acho que essa última parte é ultrapassável, porque o que não é digno é roubar, como se costuma dizer. Trabalhar seriamente é sempre digno. Boa. Isso aí não tenho. Boa, não tenho sobre isso qualquer espécie de dúvida. Confiança que e seja e o meu respeito, seja trabalho para o futuro. Por um altamente qualificado é igual a um honesto trabalhador menos qualificado ou pouco qualificado. Isso aí... e temos que saber ultrapassar isso todos, mas isso é uma questão quase mental, de mentalidade e com alguma ideologia à mistura. O que é importante do que se vai sabendo do relatório Draghi, o que eu acho que é importante deixar, além daquilo que o Miguel já disse, que eu disse, que é o seguinte: para recuperar uma Europa liderante em termos económicos, pujante em termos de tecnologia, etc., e ao mesmo tempo liderante também
no combate às alterações climáticas, etc., que é preciso não esquecer nunca isso. O que o Draghi, no fundo, diz, numa das partes, enfim, que a gente vai sabendo, é que é preciso, a exemplo do que se fez com o PRR, haver uma emissão de dívida conjunta. Haver uma emissão de dívida conjunta exatamente para poder, que o Miguel estava a falar, brincando ou a sério, ou brincando a sério ou a sério brincando, quando falou da Volkswagen e da indústria de armas. Portanto, para haver emissão de dívida conjunta, há dois problemas que a Europa já viu, além do demográfico. É que precisa de uma política de defesa comum, e aí estou-lhe a dar razão ao quando diz, e sabe-se lá se não é para isso, de uma política de defesa comum, de uma política de reindustrialização comum também. Ora, isso implica, a exemplo do que aconteceu no PRR, que haja vontade dos 27 Estados no sentido de haver uma emissão, um orçamento comum com uma emissão de dívida comum para suportar isto tudo. E aí implica duas coisas. Implica mais força, e isso temos que discutir isto ao nível de Portugal, membro da União Europeia, que é esse que nos interessa. Aqui já é nós nos interessa. Isso implica mais força e mais orçamento para Bruxelas, porque o dinheiro em Portugal também não estica, e menos dinheiro para orçamento interno. É preciso perceber que isso acontece. E é preciso também dizer outra coisa, quando o Miguel também tocou na história do lítio. É verdade. Nós não podemos, como Portugal, aceitar que isto que é preciso tomar em mãos para renovar a Europa, e estou de acordo, mas não pode é ser, mais uma vez, e como sempre, para salvar a Europa Central à custa dos países periféricos, como Portugal, como a Grécia, etc. Isso é inadmissível. Como ele dizia, não podemos ficar resumidos a ser exploradores e exportadores de lítio e de sol das nossas praias à custa do desenvolvimento do centro da Europa, e nós ficarmos apenas com a exploração do lítio, entre aspas, bem entendido, e das praias. Ou seja, como eu vi este fim de semana escrito por alguém que não por mim, nós devemos olhar para o relatório Draghi com olhos de ver, com preocupação, mas com esperança, mas também, ao mesmo tempo, dito isto das periferias e do centro, aquilo que eu vi escrito, com o qual eu concordo, e com isto passo a bola a si ou ao Miguel, nós temos que deixar de ser o mordomo que serve à mesa num jantar de velhos aristocratas falidos. E esse é que é o grande problema. Nós temos que ser parte de corpo inteiro e não isto que acabei de dizer. Miguel, concorda que nós aqui no sul da Europa estamos a ser explorados pelo centro? Não sei o que é isso, eu pertenço ao aristocrata falido, não percebo porque é que você veio por aí. Não, eu estou a falar do sul da Europa, dos países periféricos. Mas se alguém me servir, eu agradeço. Mas não percebo você isso. Não é aristocrata falido. Sou. Aristocrata falido é o francês. Sou. Sou. Ainda hoje já tentei perceber bem como é que as coisas aconteceram, mas é assim. Eu acho que a gente temos que fazer o que nos compete. Está a perceber? E não estarmos sempre com lana caprina. Andamos num conjunto de 27 países, atenção. Bem, mas temos que começar por arrumar a nossa casa, como eles também têm que arrumar a deles, e depois no conjunto tentarmos fazer alguma coisa para isto. As divergências vão ser enormes sempre. Como é que a gente sai daí? A gente não pode continuar nesta. Eles não fazem, também não faço. Eles também não. Não, a gente faz aquilo que a gente acha que deve fazer. A gente cumpre com a nossa. E depois da gente cumprir com a nossa, então exige. Não é?
Mas nós já estamos há muito Não tempo a estamos, cumprir com a não, nossa. não estamos. Nós somos Não estamos. Nós temos Desculpe. o complexo do Não. bom aluno. Não Epá, pode ser. Não. Nós- É assim. Nós temos Não. também saber impor as nossas A ideias. partir do entre momento em aspas. que a gente vive feliz com a inexistência em Portugal de quase tudo, percebe? Quase tudo. Você falou que só temos praias e lítio. Pronto. E temos mais algumas coisinhas, mas poucas. Foi. Pronto. Está Foi, bem, foi ok. exagero para dar a imagem. Exatamente. Então, mas Até pronto. porque peguei nas suas Está palavras. Está certo. Mas corresponde um bocado à realidade. Um país que vive constantemente a deixar de ser responsável pelas suas coisas, pela sua vida, sempre a pensar que os outros é que nos têm que resolver os assuntos e que, nomeadamente, vive à custa da dívida pública que promoveu amontoar na brutalidade que aconteceu nestes últimos anos. Quem não consegue pagar as suas próprias contas, não vale a pena estarmos cá a pôr em bicos de pés, seja mordomo ou seja aristocrata. Falido. Não vale a pena. Nem um nem outro vai a lado nenhum. Vai primeiro o mordomo. Vai primeiro o mordomo. Portanto, a gente tem que pôr a nossa casa o melhor arrumada possível. Depois logo se vê. Há aqui uma data de coisas para arrumar. Como é óbvio. Se calhar desde o princípio, desde o básico. Quase desde o básico. Estamos a falar de saúde e educação. Logo. Estás a ver? Alguém tem que pensar nisto. Tem que pensar Portugal. E começar a executar uma coisa qualquer. E seja executada por uns ou por outros. Mas que executem. Agora, e a maneira como a gente vive? Isto é alguma coisa. Isto não é nada, francamente. Você pode ter muito orgulho no que foi feito. Eu não tenho muito. Sinceramente, não tenho. No que foi feito? Sim, no que foi feito nestes últimos 40 anos, ou coisa assim. Está a perceber? Sim. Acho que a gente avançou bastante em tudo. Senhora, como era óbvio, então... Mas bastante mesmo. Então estávamos nas cavernas. Estávamos quase nas cavernas. Agora já temos uma caverna quase para cada um. Quase nas cavernas. Para cada um. Quase nas cavernas. Está a perceber? Então, mas de quem foi a culpa das cavernas, senhor? Do Salazar, não. Está maluco ou Do quê? Salazar, não. Você estudou mal a economia, então você estudou aquilo mal. Então o que é que a Primeira e Segunda República deixaram o homem para fazer? Deixa O homem... lá. Deixa lá isso. Bom, mas isso é outro assunto. É livros, está tudo escrito nos livros. Quem quiser ler, leia. E interpretar. Depois a seguir há o coisa e tal, não é? Aquilo do costume. Não. Arrumamos a nossa casinha, vamos ao que importa, vamos começar a fazer. Depois esperemos que os outros também façam. Agora que a Europa não pode continuar assim, não pode. Aliás o alargamento constante para sítios cada vez mais problemáticos, como a Ucrânia, mas não só. Não? Ou se democratizava a Rússia, também. Ou então, não democratizando a Rússia, já sabia que isto ia dar o caldo que estava entornado. Estás a ver? E se calhar terá sido um sonho no centro da Europa que a Rússia um dia fizesse parte desta União, acha, Filipe? Não, da União Europeia não, que isso é não perceber o que é a Rússia e a sua história, que a Rússia tem uma mentalidade claramente, mesmo que seja democrática, quando for, em termos estruturais e históricos, não deixa de ser imperial. E isso... A Inglaterra deixa-se. Exatamente. Isso está-lhes na massa do sangue. Portanto, isso não... Portanto, o problema é perceber como é que combatemos a atual Rússia depois do esforço que foi feito, na minha opinião, aí sim de democratização, pelo Gorbachev. Portanto, a partir do Gorbachev, o problema também interno foi que a seguir ao Gorbachev veio o Yeltsin, que à conta de uns uísques ia acabando com aquilo. Não, lá está você a ser mauzinho. Mas o certo é que ainda há pouco, e sobre esta questão das agonias lentas e da decadência, o Filipe há pouco deu o exemplo de que lembrou que o mundo já foi bipolar entre um grande poder soviético e o liderado pelos Estados Unidos de um acidente, e agora esse grande poder desapareceu. Será que a Europa pode desaparecer nesse sentido? Do poder do bem-estar e da vida melhor que os outros? A Europa continua a ser o expoente de muita coisa.
Eu acho que não é possível... Em termos de dinamismo económico, não, expoente de muita Bem, coisa mas que nos interessa tivemos muito. mas essas coisas que deixámos de ser, podemos voltar a ser. Se concordarmos É nesse nesse aspecto que sentido. eu acho que daquilo que Mas se tem- mas conhece tentes do notar- relatório Draghi, mas tem de ser consciência apesar de tudo, disso aponta mesmo, ou não? alguns caminhos. Agora o que eu Mas acho é é que a necessário ter Europa, essa consciência. a os Europa Estados. tem movimentos políticos altamente fragmentados, interesses altamente fragmentados. Isto é o viveiro de tudo o que existe no mundo vem parar aqui. A dizer, quem é que manda no Irão hoje? Viveu em Paris uma data de anos. Quem é que manda nos países árabes? Todos em Paris, tudo em Paris. A África vive toda em Paris. Quer dizer, no fundo, a Europa é onde toda a gente quer estar. Agora, mas não podem vir para cá fazer o que lhes apetece. Eu aí concordo consigo, mas não é a Europa, que você disse a verdade. Aí se vê a força ainda da francofonia. Você falou e bem, vive em Paris, viveu em Paris, viveu em Paris. Não disse nem Londres nem Berlim. Paris ainda é um pouco a referência. Economicamente não era Londres, não é? A City era financeira, Não, mercados em financeiros, termos e não sei o culturais, quê, mais, que no fundo é isso. as coisas. Agora, Paris. a gente não pode deixar que a agenda jornalística todos os dias seja ocupada por Zés Ninguéns. É Zés Ninguéns, é o movimento do gato, do cão, do rato, da menina loira, da menina preta, da menina amarela, do mariquinhas daqui, do mariquinhas dali. Quer dizer, há temas para tudo. É o futebol que separa as pessoas, é o tudo. Andamos aqui, parece que andamos a jogar 50 jogos ao mesmo tempo. Não é possível. As avenidas estão constantemente para manifestações todos os dias. Parem com isso. Esta gente que a gente apoia para andar aí na vida, parecem profissionais do divertimento. Experimentem trabalhar. Bem, nós temos de. Vergar a mola, como Pois, se diz na mano, Vidigueira. experimentem Nós trabalhar. já. a mola, Experimentem de como vez se em diz quando na a fazer Vidigueira. coisas contrariados. Não! Estão sempre a pensar e depois dão-lhes palco. Está a perceber? Os partidos mais importantes dão-lhes palco. Nós temos de chegar ao fim do programa de hoje, porque já terminamos. Terminamos. Já. Ficámos por 2 temas e vamos deixar um outro para um outro dia. Mas fica já prometido que na próxima semana falamos de vinho. Mas o Luís foi um bocadinho ousado, face aos 2 primeiros temas, de pensar que podíamos ter tempo para 3. Nunca se sabe. Os 2 primeiros temas é evidente. Na minha ótica, quando eu vi, eu pensei logo, isto, em princípio... Temos sempre um terceiro tema de suplente de reserva. Nunca se sabe o que dará a conversa, e de hoje a uma semana cá estaremos novamente para mais uma conversa franca com Filipe Palma e Miguel Louro, aqui na DNFM, sempre à terça-feira às 18, sábado às 10 da manhã e quando quiserem, dnfm.com e no canal de YouTube da DNFM. O encontro está marcado para de hoje a uma semana. Até lá!